privilégio, a bênção de estar aqui com os meus irmãos. Agradecer ao pastor Walter Batista, pastor da Igreja Batista de Sião, pela generosidade, pela acolhida, pela hospitalidade. Quero agradecer a Deus a bênção de poder partilhar com vocês nesta noite a palavra de Deus. Eu quero convidar você para abrir comigo sua Bíblia, por favor, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5. A partir do versículo 18. Se o irmão puder me dar um pouquinho mais de som, eu fico muito grato, por gentileza. 2 Coríntios, capítulo 5, versos 18 até o capítulo 6, verso 2. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque Ele disse: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Amém. Irmãos amados, a história do mundo tem sido escrita como a história das guerras. O homem, desde que pecou, tornou-se um ser beligerante. E certamente a queda não trouxe apenas alguns arranhões para o homem. O homem tornou-se inimigo de Deus. Rebelou-se contra Deus, perdeu a comunhão com Deus, e esse homem está hoje em estado de inimizade contra Deus. Na verdade, o pecado abriu alguns fossos nos nossos relacionamentos, rompeu o nosso relacionamento com Deus em primeiro lugar. O homem passou a ter medo de Deus, a fugir de Deus, a não ter mais deleite em Deus. O homem rompeu o seu relacionamento com o próximo. Não temos mais relacionamentos saudáveis. É o homem que culpa a mulher, é a mulher que culpa o homem. São os pais que culpam os filhos, são os filhos que culpam os pais, são os patrões que culpam os empregados, e os empregados culpam os patrões. É o governo que culpa o povo, é o povo que culpa o governo. Nós estamos com abismos nas nossas relações interpessoais, mas o pecado trouxe abismos intrapessoais, não apenas interpessoais. O homem é uma guerra civil ambulante, o homem é um ser em conflito,
É um ser ambíguo, contraditório, paradoxal. Há uma esquizofrenia enfiada dentro do homem, porque ele é um ser que briga com ele mesmo. O bem que ele quer fazer, ele não faz. O mal que ele não quer, esse o pratica. Mas o homem também é um ser em crise com a própria natureza. Deus criou o homem e o constituiu em gestor da criação. Mas o homem, em vez de governar a criação de Deus, ou ele depreda, ou ele adora a própria natureza, confundindo a criatura com o Criador. Por esta razão, o fato do homem ter se afastado de Deus, ele tornou-se de fato um ser beligerante. Prova disso é que apenas no século passado nós vimos um derramamento de sangue como nunca vimos antes na história da humanidade. Na Primeira Guerra Mundial foram 30 milhões de pessoas trucidadas e mortas. Na Segunda Guerra Mundial, 60 milhões de pessoas tombaram pela fúria e pela sanha assassina do ser humano. Mao Tse-tung na China levou 60 milhões de pessoas à morte. Joseph Stalin levou 40 milhões de pessoas à morte. Adolf Hitler levou 6 milhões de judeus à morte nos paredões de fuzilamento, nas câmaras de gás, com torturas cruéis. Hoje estamos assistindo os ditadores caindo, as nações em guerra, palestinos e judeus, pessoas que não conseguem mais se entender ao redor do mundo. E o problema não está apenas nos sistemas políticos, nos regimes, nas filosofias, nos partidos. O problema é que o homem é um ser que se rebelou contra Deus. Ele é um ser rebelde, ele é um ser recalcitrante contra Deus, beligerante contra Deus, contra o seu próximo, consigo mesmo. Pois é neste mundo, ferido, sangrando, que geme no estertor da morte, é que esse texto se nos apresenta como resposta de Deus para o homem e para a humanidade. Eu queria que você olhasse comigo esse texto para olharmos juntos esta gloriosa doutrina da reconciliação. E a primeira verdade que eu encontro aqui, amados, é a necessidade da reconciliação. Veja comigo o verso 19. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Por que que o homem precisa ser reconciliado com Deus? É porque o homem é transgressor da lei de Deus. É que o homem pecou. E o pecado não é uma coisa superficial. O pecado não é alguma coisa cultural. O pecado é uma rebelião. O pecado é maligníssimo. O pecado nos afasta de Deus. O pecado atrai a ira de Deus. O pecado ergue um muro entre nós e Deus. Não é possível ter comunhão com Deus santo, 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 e permanecermos ao mesmo tempo em nosso pecado. A não ser que haja um remédio para o pecado, não há chance nem possibilidade de salvação. Nenhuma religião pode salvar você. Nenhum credo religioso pode salvar você. Nenhum ritual pode salvar você. Nenhuma obra que você faça pode salvar você.
nenhum mérito que você acumule pode salvar você, porque nada pode afastar o pecado que está em você. O homem está longe de Deus, o homem é inimigo de Deus, o homem rebelou-se contra Deus, e o homem pecou contra Deus em palavras, pecou em obras, pecou em omissões e peca também em sentimentos e desejos. O pecado, na verdade, é pior do que a pobreza, do que a solidão, do que a doença, do que a própria morte. Embora essas coisas sejam males e males de fato, essas coisas todas não podem afastar você de Deus. Mas o pecado afasta você de Deus agora e lança sua alma no inferno para sempre. O pecado pode parecer alguma coisa pequena, que você administra, que você controla. E muitas pessoas pensam que pecado é apenas coisas que a sociedade chama de horríveis: roubar, matar, adulterar, tornar-se promíscuo. Mas eu quero dizer para você que o pecado não é apenas aquilo que você faz, é a essência de quem você é. Você não peca, você não é pecador porque peca, você peca porque é pecador. Uma laranjeira não é laranjeira porque ela dá laranja porque é laranjeira. Na verdade, a essência que está em você está contaminada pelo pecado, porque em pecado me concebeu minha mãe, diz a Escritura. O pecado, alguém disse que é como o rio Amazonas, que lá na cabeceira você pode brincar, até uma criança pode atravessar de um lado para o outro, mas vem os afluentes, e vai se tornando um rio imenso, inadministrável, pelo mais audacioso dos nadadores. É o pecado, que vai dominando, que vai controlando, que vai esmagando, que vai tornando você um escravo, vai torturando a sua vida, e o final é a morte. O pecado é traiçoeiro. Não há solução para você a não ser que você corra para os braços de Cristo, que você se renda aos pés do Salvador. Esta semana eu estava lendo uma história da sutileza do pecado que nos afasta de Deus. E alguém dizia que o pecado é como aqueles caçadores de ursos polares no Alasca. Quando um caçador de urso quer capturar um urso, sabe o que ele faz? Ele pega um punhal bem afiado, encharca esse punhal de sangue, enterra esse punhal na neve, encharca de sangue o local sobre o local onde está esse punhal, e vai espalhando sangue pela neve. O urso, ao sentir o cheiro e o sabor do sangue, vem se aproximando. Quando percebe que naquele local tem sangue, ele começa a beber vorazmente, cavucar vorazmente, e de repente ele encontra o punhal embebido de sangue. Avidamente, ele começa a lamber aquele punhal afiado, e de repente ele começa a cortar a sua própria língua, e o sangue vai jorrando, e quanto mais o sangue vai jorrando, mais ele tem avidez pelo sangue. Quando ele percebe, ele está ferido mortalmente. Assim é o pecado. O pecado atrai pecado, e o pecado leva você à morte. É por isso que você precisa ser reconciliado com Deus, porque você é pecador, e o salário desse pecado é a morte. Mas nós precisamos sermos reconciliados com Deus, queridos irmãos, mais do que isso, porque o homem, você e eu, naturalmente não desejamos voltarmos para Deus. Diz a Bíblia que a inclinação da nossa carne é inimizade contra Deus, que o nosso impulso é sermos de fato inimigos de Deus, não queremos ouvir a Deus,
Jesus Cristo certa feita disse: não quereis ir a mim para terdes vida. Certa feita ele estava diante da cidade de Jerusalém e chorou sobre a cidade, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu acolher-te como a galinha acolhe os seus filhotes, mas tu não o quisestes. O homem não quer ouvir Deus. Então é Deus quem toma esta iniciativa de reconciliar você com Ele. Por isso eu queria que você olhasse comigo a segunda verdade desse texto, não apenas a necessidade da reconciliação, mas eu usei em segundo lugar o autor da reconciliação. Veja o verso 18 comigo. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Deixa eu dizer uma coisa maravilhosa para você. Deus não escorraçou você e a mim pelo fato de sermos pecadores, mas Ele toma a iniciativa de romper esse abismo e de nos procurar. Ele é o autor da reconciliação, Ele é o idealizador da reconciliação, Ele é quem toma a iniciativa na reconciliação, porque Deus ama você, desde a eternidade. Ainda não havia céu e terra, ainda o sol não brilhava, ainda as estrelas não acendiam o seu facho na escuridão do firmamento, ainda os anjos de Deus não ruflavam suas asas, ouvindo e atendendo a ordem de Deus. Os rios não percorriam o seu leito, os mares ainda não estavam cheios de peixe, quando Deus, nos refúgios da eternidade, já pulsava o seu coração de amor por você. Deus nos ama com amor eterno, Deus nos ama desde sempre, Deus nunca desistiu de nos amar. O amor de Deus não é apenas eterno, o amor de Deus é incondicional, porque Deus não ama você por aquilo que você é, Deus não ama você por causa dos seus méritos, Deus ama você apesar dos seus deméritos, Deus não ama você por causa das suas virtudes, Deus ama você apesar de seus pecados, Deus ama você não por causa da sua amizade, mas Deus ama você apesar da sua inimizade, Deus ama você não porque você o procura, mas a despeito de se rebelar contra Ele e dar as costas para Ele. O amor de Deus é incondicional. Mas ainda, o amor de Deus é eterno, o amor de Deus é incondicional, mas o amor de Deus também é o amor sacrificial, porque na verdade é o ofendido que procura o ofensor. O cristianismo se distingue de todas as demais religiões do mundo, porque se você estudar todas as outras religiões do mundo, você vai ver que é a tentativa do homem encontrar Deus, é a tentativa do homem construir uma ponte da terra ao céu, é a tentativa do homem erguer uma escada que ligue a terra ao céu, é a tentativa do homem encontrar o Deus, mas a Bíblia diz que o cristianismo, que a fé cristã é Deus buscando o homem, é Deus tomando a iniciativa. Na verdade, o homem jamais poderia buscar a Deus, porque a Bíblia diz que o homem está perdido, que o homem está cego, que o homem está surdo, que o homem está morto, que o homem não pode ter iniciativa de buscar a Deus. Ou Deus busca o homem, ou não há esperança para ele. A salvação é uma obra exclusiva de Deus. A salvação não é uma parceria entre o que Deus faz e que eu faço, que vai dar uma somatória da minha salvação. Não é uma coisa sinergista, eu faço uma parte, Deus faz a outra parte, e então esse resultado vai dar em salvação. Não, tudo provém de Deus, diz o apóstolo Paulo.
é obra exclusiva de Deus. É Deus quem toma iniciativa, é Deus quem realiza, é Deus quem consuma, é Deus quem faz tudo de ponta a ponta. É o ofendido que busca o ofensor. Mas veja você, que Deus faz o maior de todos os sacrifícios para reconciliar você com Ele. Porque diz o versículo 18 que Deus, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. De que maneira? Na Idade Média as pessoas pensavam assim, que foi o sacrifício de Cristo na cruz que abrandou o coração severo de Deus. Então, por causa do sacrifício de Cristo na cruz, Deus passou a nos amar. Mas é importante entender que a cruz de Cristo não é a causa do amor de Deus. A cruz de Cristo é consequência do amor de Deus. Cristo não morreu na cruz para Deus amar você. Cristo morreu na cruz porque Deus amava você. A Bíblia chega a dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo diz em Romanos 5,8 que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aliás, a Bíblia diz que Cristo nos amou e Deus mandou o seu Filho para morrer por nós, quando nós éramos fracos, quando nós éramos ímpios, quando nós éramos pecadores, quando nós éramos inimigos. Paulo prossegue em Romanos 8,32 e diz que Deus não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. E o apóstolo João, no capítulo 4, versículo 10 da sua primeira carta, diz que nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Deus nos amou e entregou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Este é o amor de Deus por você. É um amor eterno, é um amor sacrificial. Agora notem, que Deus pagou um alto preço para reconciliar você com Ele. Isto porque Ele deu o seu Filho, o seu único Filho, lá na eternidade, como se o Pai estivesse dizendo, numa reunião trinitariana: eu vou formar para mim um povo para o meu louvor, um povo que vai me conhecer e vai me adorar. E como se Jesus Cristo se apresentasse e dissesse: pois então, eu vou morrer em lugar deste povo, eu vou fazer um sacrifício substitutivo para que este povo seja salvo. E então apresenta o Espírito Santo e diz: então eu vou aplicar esta obra no coração deste povo, eu vou regenerar este povo, eu vou santificar este povo, e eu vou apresentar este povo precioso para que desfrute da tua glória. Toda a obra da salvação é uma obra trinitariana, é uma obra do Deus Pai, é uma obra do Deus Filho, é uma obra do Deus Espírito Santo. Mas para que isso acontecesse, pense você comigo. Paulo diz em Filipenses que ele, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se humilhou e se esvaziou, assumindo a forma de servo. E foi humilhado até a morte, e morte de cruz. E eu pergunto a você: quem é Deus? Quem é Deus? Eu aprendo na Bíblia que Deus é autoexistente, é infinito, é imenso, é eterno, é imutável, é onipotente, é onisciente, é onipresente, é transcendente. Ele é maior do que tudo que Ele criou. Não há um centímetro deste universo onde Deus não esteja lá.
Mas Ele não está apenas imanente, presente, mas Ele está fora, Ele é maior. Ele não depende da criação, Ele é independente dela. Agora, se você perguntar, mas qual o tamanho do que Ele criou? Os cientistas não vão saber responder. Mas os astrônomos aí imaginam que o nosso universo tem em torno de 10 bilhões de anos-luz de diâmetro. Isso significa que se você conseguisse entrar numa nave espacial voando à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, você demoraria 10 bilhões de anos para ir de uma ponta na outra, pois o seu Deus é maior do que isso. Agora pense comigo neste Deus, segunda pessoa da Trindade, por meio de quem este universo foi criado, porque todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Agora começa a se esvaziar, 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 e fica como um feto no ventre de uma mulher, esse que nem os céus dos céus podem contê-lo, e nasce de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo, e é deitado numa manjedoura, é enfaixado com faixas e panos, nasce numa manjedoura, cresce numa carpintaria, morre numa cruz, e ressuscita. Este Deus se fez pecado por você, Ele se esvaziou e se fez maldição por você. Este Deus bebeu o cálice amargo da ira de Deus que você devia beber, tudo isso para que você pudesse ser reconciliado com Deus. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Mas Deus não apenas pagou este alto preço, agora diz a Bíblia que Deus festeja a sua volta para Ele. Toda vez que um pecador se arrepende, toda vez que um pecador se volta para Deus, toda vez que um pecador ouve a voz de Deus e atende a este chamado, a Bíblia diz que é uma festa no céu por um pecador que se arrepende. E diz a Bíblia que esta festa é diante dos anjos de Deus, mas não são os anjos de Deus que estão apenas se alegrando, é o próprio Deus que está se alegrando na presença dos seus anjos. Ele é o autor da reconciliação, Ele planejou, Ele executa, e Ele celebra o resultado desta obra. Mas há uma terceira verdade desse texto, irmãos. Olhem comigo, por favor. Qual é o agente da reconciliação? Nós já olhamos a necessidade, já olhamos o autor, vamos ver agora o agente. Versículo 18 ainda diz que Deus estava em Cristo, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. Agora veja o 19, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus estava em Cristo. E eu quero dizer para você nesta noite, que Jesus Cristo é o único que pode reconciliar você com Deus. Ele é a única porta de acesso a Deus. Diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagens. Jesus Cristo é o único caminho, não há outros caminhos. Ele diz: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, pelo qual importa que sejamos salvos.
Ele é o único advogado, Jesus Cristo justo, e não apenas advogado, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, de tal maneira que não há possibilidade de você ser salvo por qualquer outro meio, nem pelas suas obras, nem pela sua religião. Não é a igreja presbiteriana que salva você, não é a igreja batista que salva você, não é a igreja Assembleia de Deus que salva você. Você não é salvo porque é evangélico, você não é salvo porque é presbiteriano, porque é batista, porque é Assembleia de Deus, ou porque frequenta esta ou aquela igreja. Você não é salvo porque lê a Bíblia, porque ora, porque frequenta a igreja. A única pessoa que pode salvar você é Jesus. Maria não pode salvar você, Paulo não pode salvar você, Pedro não pode salvar você, missionário não pode salvar você, igreja não pode salvar você, é só Jesus. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ele é a ponte, Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele é o Salvador, Ele é o mediador, Ele é o Redentor, Ele é o único que pode nos trazer vida eterna. Se você tem Jesus, você tem a vida eterna. Eu vou ilustrar isso. Há alguns anos na Europa havia um homem muito rico, e esse homem não era apenas rico, mas amante também da arte. Grande parte da sua riqueza estava traduzida em quadros famosos de pintores famosos da Europa. E esse homem guardava esses quadros como verdadeiras relíquias de sua riqueza. Ele tinha um único filho, e um dia esse filho, numa viagem, sofre um acidente grave e morre. Seu amigo de viagem, que viu a cena do acidente, comunica o fato ao pai e resolve fazer mais. Mesmo não sendo um pintor de qualidades excelentes, resolve pintar um quadro do rosto deste moço, deste filho que acabara de morrer, e enviou para o pai. Ao receber aquele quadro, o pai chorou, lamentou o luto, mas colocou aquele quadro numa moldura tão bela e tão requintada como os demais quadros famosos que ele tinha na sua casa, na sua mansão. Antes de morrer, esse homem rico faz o seu testamento e dá uma ordem para que o seu administrador fizesse um leilão dos quadros que ele possuía e fizesse uma doação às entidades de caridade com o resultado colhido. Data marcada, as pessoas mais ilustres da Europa vieram, interessadas em adquirir aqueles quadros tão famosos, e o administrador começa aquele leilão com o quadro do filho, que aquele amigo havia mandado. Não tinha beleza, não tinha requinte artístico, não tinha valor artístico, e ninguém se interessou pelo quadro. Com muita insistência, alguém dá um lance e compra por um preço insignificante aquele quadro. Quando termina de comprar, o administrador leu o testamento de seu senhor e disse: está encerrado o leilão. As pessoas protestam e disse: não, está aqui no testamento. Meu patrão já tinha definido: quem tem o filho tem tudo. Quem comprasse o quadro do filho seria o dono de todos os outros quadros. Eu quero dizer para você, se você tem Jesus, você tem tudo. Quem tem o filho tem a vida. Se você tem Jesus, então você tem salvação, então você tem vida eterna. Agora preste atenção, que Jesus Cristo reconcilia você com Deus mediante a sua morte. Algumas pessoas pensam que vão ser salvas se guardarem o Sermão do Monte. Algumas pessoas pensam que vão encontrar salvação se seguirem os ensinamentos de Jesus.
Algumas pessoas pensam que vão ser salvas se imitarem determinados comportamentos cristãos. Eu quero dizer para você nesta noite, que você e eu não somos salvos por aquilo que Jesus falou, pelos milagres que Ele fez, mas nós somos salvos pela sua morte. Aliás, quando Deus foi criar o universo, Deus apenas disse: haja e houve. Quando Deus foi criar o homem, Deus pôs a mão no barro, mas quando Deus foi salvar o homem, Deus entrou no barro. O Verbo se fez carne, e Jesus Cristo foi à cruz. Você é salvo pelo sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. O preço da sua reconciliação é a morte de Cristo. Foi pela morte de Cristo que você pode se aproximar de Deus e ser reconciliado com Deus, e ter os seus pecados cancelados, e ter o seu nome escrito no livro da vida, e ter o selo do Espírito Santo no seu coração. Eu vou ilustrar isso de novo. Isso é um fato real que aconteceu no meu estado do Espírito Santo, especialmente no município de Alegre. Havia um fazendeiro, dono de terras de muito café, e esse homem era muito rico. E um dia o filho deste homem, um dos filhos, aliás o caçula, brigou com o pai, gravemente, e saiu de casa rebelado com o pai. A mãe, ao ver a cena, chorou copiosamente, pedindo que o filho não fosse embora, mas o filho não ouviu e foi embora. Quando aquela família se reuniu para a primeira refeição, e a mãe olhou a cadeira vazia do filho, as lágrimas rolavam pelo seu rosto, e ela não conseguiu se assentar, ela não conseguiu comer. No dia seguinte a cena se repetiu, a família se reuniu, assentou-se à mesa, a cadeira vazia do filho, a mãe não conseguia sentar-se, a mãe não conseguia alimentar-se, as lágrimas brotavam de seus olhos, e ela chorava copiosamente. Essa cena se repetiu toda uma semana. Na semana seguinte aquela mulher adoeceu. Aquele fazendeiro mandou chamar um médico, ele veio, examinou aquela mulher, diz: a sua mulher não está doente, a sua mulher está triste. Não tem remédio para levantar a sua mulher da cama, a única coisa que pode salvar a sua mulher é a volta do filho. Se o filho não voltar, ela morre. O fazendeiro mandou os seus empregados atrás do moço, encontraram-no, trouxeram-no. Quando aquele moço entrou pela porta da sala, o pai saiu pela porta da cozinha. Aquela mãe chama o filho com urgência ao seu quarto, moribunda, estendida sobre a cama, já com os olhos baços. Ela pega a mão do filho, aperta a mão do filho, e as lágrimas brotam na sua face outra vez. Ela ordena que tragam o seu marido com urgência. O marido entra, fica do outro lado da cama, ela pega a mão do marido, ela pega a mão do filho, junta as duas mãos, cruza as duas mãos sobre o seu peito, e dá o seu último suspiro, e morre, reconciliando pai e filho. Quero dizer para você que esta ilustração, embora tão tocante, não representa o que aconteceu na cruz. Porque na verdade, quem se rebelou nesse processo fomos nós. O Pai nunca precisou ser reconciliado. Deus estava em Cristo reconciliando-nos consigo mesmo. Não era o Pai brigado conosco e nós brigados com o Pai, e Jesus Cristo entrando aqui no meio para tentar fazer um acordo entre o Pai e nós. Foi o Pai que mandou nos buscar, foi o Pai que mandou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Fomos nós que afastamos, fomos nós quem nos rebelamos, fomos nós
nós que nos tornamos inimigos, mas Deus nos amou, mas Deus nos atraiu com cordas de amor, mas Deus entregou o seu Filho, Deus viu o seu Filho padecer na cruz, agradou a Deus moê-lo, agradou a Deus enfermá-lo, Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós, e por amor, Deus enviou o seu Filho, e por amor, o Filho de Deus morreu, e por amor, o Filho de Deus nos reconciliou com o Pai. Mas há uma outra verdade nesse texto, irmãos, que eu gostaria de partilhar com vocês. Qual é a base desta reconciliação? Vejamos. Versículo 19. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, nos confiou a palavra da reconciliação. Antes de entrar nesse texto, eu queria ilustrar de novo. Eu li recentemente um sermão de Dwight Lima Moody sobre Abraão e Isaac. E eu lhes confesso que aquele sermão marcou minha vida, porque o relato de Gênesis 32 é um relato que não passa pelo viés emocional. Não passa. Mas isso não significa que não houve viés emocional. A Bíblia simplesmente diz que Deus chegou para Abraão e disse: Abraão diz: eis-me aqui, Senhor. Agora eu quero que você me ofereça o seu filho a quem você ama, Isaque, em sacrifício, lá no Monte Moriá, onde eu vou te mostrar. Abraão não perguntou, não duvidou, não questionou, levantou de madrugada, rachou lenha, pegou 2 de seus moços, pegou um animal, botou a lenha sobre o animal, e saiu de manhã cedo. Possivelmente não falou com a Sara, talvez se tivesse falado ele não teria saído, e caminha na direção do Monte Moriá. Agora pense comigo nesta cena, pelo viés emocional. Como é que foi aquela caminhada para Abraão? O que estava no coração de Abraão? Ele sabia que estava levando o seu filho para a morte. Cada passada que ele dava, o seu coração talvez apertasse um pouco. Pense comigo no final daquele dia, quando eles param, talvez armando uma cabana na beira da estrada. Isaac dorme, talvez Abraão chora. Talvez enquanto Isaac está dormindo, Abraão fosse lá e depositasse em sua face um beijo, untado pelas lágrimas. Eu estou levando meu filho para a morte. O outro dia amanhece, eles recomeçam a caminhada, talvez Isaac feliz da vida, fazendo uma viagem com o pai, alegre porque nunca fizera talvez uma viagem tão longa com seu pai, e ele festejando e brincando pela estrada fora, ou talvez feliz da vida com aquela jornada, e o coração do seu pai pesado. De vez em quando talvez Abraão ficasse um pouquinho para trás, para enxugar as lágrimas. Chega o final da segunda noite, param para dormir, Isaac dorme, Abraão chora. Amanhece o terceiro dia, e eles recomeçam, talvez o coração de Abraão mais pesado ainda, a angústia maior ainda, e de repente eles avistam ao longe o Monte Moriá. Abraão diz para os seus moços: ficaem aqui, eu e o rapaz vamos lá, e depois de termos adorado, nós voltaremos. Diz a Bíblia que Abraão pega a lenha do animal e bota nas costas de Isaac, e agora eles começam a caminhar, e lá pelas tantas, Isaac se vira para seu pai e diz: papai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, aqui está o cutelo, mas onde está o cordeiro, meu pai, para o sacrifício? Seu pai, talvez deixando as lágrimas rolarem para a face, responde: Deus proverá, meu filho, Deus proverá para seu sacrifício. E eles chegam no local, lá não tinha um altar, esse altar precisou ser feito,
E certamente Abraão chama seu filho Isaque: vem cá, meu filho, me ajuda aqui, vou juntar essas pedras aqui, pega ali, pega lá, pega colar. E eles vão fazendo e juntando as pedras, e as pedras, e as pedras, e aí montam um altar. Agora, o que você pensa que houve naquele monte? Abraão já devia ter 116, 117 anos, por aí. Talvez Isaque devia ter seus 16, 17 anos. Nesta hora, certamente Isaque, fisicamente, talvez fosse mais forte que seu pai. Você acha que Abraão pegou seu filho à força, e o amarrou à força, e o menino esperneava, e Abraão: fica aqui, menino, e o amarra, e levanta o cutelo para matar? Você acha que foi isso que aconteceu? Não, eu penso que não foi. Sabe o que aconteceu? É muito provável que quando aquele altar estava pronto, Abraão disse assim para Isaque: vem cá, meu filho, eu preciso conversar com você. Isaque: há muito tempo, meu filho, Deus me apareceu e eu estava no meio de um povo idólatra, e Deus me chamou. E Deus me mandou deixar a minha parentela e a minha terra, e para a terra que Ele havia de me mostrar. E Deus prometeu, meu filho, que Ele ia me dar uma grande descendência, uma grande nação. E eu esperei, meu filho, 25 anos até o seu nascimento. Deus foi fiel, meu filho. Deus cumpriu a sua palavra, Deus cumpriu a sua promessa, e você nasceu, meu filho. Você é o filho da promessa. Meu filho, Deus nunca falhou conosco. Deus é fiel, Deus é verdadeiro, Deus é digno de inteira confiança. Meu filho, há 3 dias Deus apareceu para mim de novo, e Deus me mandou, meu filho, oferecer você em sacrifício. E eu creio, meu filho, que Deus é poderoso para ressuscitar você. E possivelmente nesse momento Isaque disse: meu pai, se esta é a sua fé, se esta é a sua confiança, eis-me aqui, meu pai, eis-me aqui. E então Abraão põe o seu filho sobre o altar, e quando ele vai levantar a mão, Deus diz: Abraão, Abraão, não faças mal ao menino, eu sei agora que tu me temes. Sabe por que eu penso isso? Porque quando Jesus foi para a cruz, aquela foi uma decisão do Pai e do Filho. O Pai amou-nos e entregou o seu Filho, mas Ele voluntariamente se entregou por nós. E o retrato do Calvário é exemplificado aqui no sacrifício de Isaque. O Pai e o Filho caminharam juntos. Qual é a base da reconciliação? Eu quero trabalhar com vocês 3 verdades aqui. Veja comigo, meus amados, o que está acontecendo no verso 19. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Eu chamo a sua atenção para esta doutrina gloriosa da imputação. Imputar é colocar na conta de. Então eu quero dizer para você que houve 3 transações na cruz. A primeira transação que houve na cruz, conforme o verso 19, é que Deus não colocou na sua conta a sua dívida. Porque se Deus colocasse na sua conta a sua dívida, o que você mereceria, o que eu mereceria era a morte. A pergunta é: qual o tamanho dessa dívida? Quanto é que você deve para Deus? E Jesus nos ajuda a entender isso na parábola do credor incompassivo. Ele contou que um homem devia ao rei, um súdito, 10.000 talentos. Não tendo com que ele pagar, o rei mandou vender a ele e a sua família para quitar a dívida. Não tendo com que pagar, esse homem pediu mercê, misericórdia, tem paciência comigo que tudo eu te pagarei. E o rei perdoou a ele a dívida de 10.000 talentos. Lá na frente ele encontrou um conservo que lhe devia 100 denários, não tendo com que ele pagar, pediu clemência, e esse homem perdoado não teve misericórdia, e o agarrou, o sufocou e disse: paga o que você me deve, e o jogou na cadeia. O rei mandou chamá-lo,
de servo malvado, eu perdoei a você 10.000 talentos, não pudeste perdoar o teu conservo 100 denários, pois serás entregue aos verdugos, aos flageladores da consciência. E Jesus termina a parábola dizendo assim: assim vosso Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes uns aos outros. E a parábola terminou, e eu não entendi muita coisa, ou aliás, quase nada. Sabe por que eu não entendi quase nada? Eu não sei quanto vale 10.000 talentos, eu também não sei quanto vale 100 denários, ficou o dito pelo não dito. Jesus não contou apenas aqui uma parábola, Jesus contou aqui uma hipérbole. Nenhum judeu podia dever 10.000 talentos. O que são 10.000 talentos? Um talento são 35 quilos de ouro. 10.000 talentos são 350.000 quilos de ouro. Para você ter uma ideia, todos os impostos da Galileia, Pérea, Judeia, Samaria, durante um ano eram 800 talentos, 10.000 talentos eram os impostos da nação durante 13 anos, o salário na época era 1 denário por dia, para um homem ganhar 10.000 talentos, ele teria que trabalhar 150.000 anos, em outras palavras, aquele homem estava fazendo uma promessa que não podia cumprir, pois esse é o tamanho da dívida que você tem com Deus, que eu tenho com Deus, é uma dívida impagável, pois Deus não pôs essa dívida na nossa conta para nos reconciliar com Ele. Essa foi a primeira transação. Qual foi a segunda? Olha comigo o verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós. Segunda transação é que Deus não pôs a nossa dívida na nossa conta, mas Deus pôs a nossa dívida na conta de Cristo. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio ao mundo como nosso fiador, como nosso representante, como nosso substituto, e quando Ele estava lá na cruz, a Bíblia diz que Deus pegou as iniquidades nossas, as nossas transgressões, e as lançou sobre o seu Filho. Naquele momento diz a Bíblia que Ele foi feito pecado por nós, Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Naquele momento Ele foi feito pecado, maldição, não havia beleza nele, o sol escondeu o rosto dele. Naquele momento o próprio Pai o desamparou, quando ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento Jesus era pecado, totalmente pecado, o meu pecado estava sobre Ele. E o que é que Ele fez com a minha dívida? Diz o apóstolo Paulo em Colossenses, que ele pega esse escrito de dívida que era contra nós, e o rasga, e o anula, e o encrava na cruz, e dá um grito: está pago, está consumado, tetelestai. Nesse momento, Jesus Cristo quita completamente a sua dívida, de tal maneira que agora você está quites com a lei de Deus, você está quites com a justiça de Deus, agora você não deve mais nada, agora você foi justificado, louvado seja Deus. Deus então vai fazer uma terceira transação na cruz. Em primeiro lugar, não pôs a sua dívida na sua conta. Segundo lugar, pôs a sua dívida na conta de Cristo, e Cristo a pagou por completo, com o seu sangue. Terceiro, Deus agora vai fazer uma espécie de DOC, de transferência, do saldo da justiça de Cristo para a sua conta. Você está perdoado da dívida, mas se você estava quebrado você continua, só não tem mais dívida. Isso é perdão, é um aspecto negativo. Justificação é um aspecto positivo. Sabe o que Cristo fez? Ele não apenas pagou a sua dívida, Ele não apenas perdoou você das suas dívidas, mas agora a Bíblia diz que Deus deposita na sua conta um saldo infinitamente grande, toda a justiça do seu Filho, de tal maneira que quando Deus puxa a sua ficha no tribunal do céu, está escrito lá: justificado, não deve mais nada, está quites com a minha lei, está quites com a minha justiça, tem nessa conta aqui toda a justiça do meu Filho, tem méritos infinitos aqui diante dos meus olhos. Isto é justificação.
Esta foi a obra que Deus fez por você e por mim. Mas agora eu quero terminar dizendo que é uma última verdade. A necessidade da reconciliação, porque nós somos pecadores. O autor da reconciliação é o próprio Deus. O agente da reconciliação é o próprio Cristo. A base da reconciliação é a morte do próprio Filho de Deus. Mas agora, em último lugar, em quinto lugar, vem a oferta da reconciliação. Olha comigo versos 19 e 20. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Verso de número 20, está escrito: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Quero dizer para você, querido, que agora tudo está pronto. O banquete da salvação está pronto. Deus já fez tudo. Deus já preparou tudo. E agora Deus simplesmente convida você para vir para esse banquete. O banquete da salvação. Deus já providenciou perdão. Deus já providenciou justificação. Deus já providenciou a redenção. Deus já montou a sala do banquete. A provisão já está toda montada, já está toda feita. E agora Deus convida você para vir para Ele. Não apenas isso, a Bíblia diz que Deus roga você. Roga. E Deus nos constituiu embaixadores seus para agora rogar a você. Eu pergunto, alguma vez você viu um juiz rogando a um réu para aceitar o seu perdão? Alguma vez você já viu um credor rogando a um devedor para receber o seu indulto, o seu perdão? Pois Deus é o juiz, pois Deus está rogando a você. Em nome de Jesus, eu rogo a você que nesta noite você se reconcilie com Deus. Em nome dos patriarcas, em nome dos profetas, em nome dos apóstolos, em nome dos mártires, em nome dos reformadores, em nome dos avivalistas, em nome da igreja, pelo Espírito Santo de Deus, eu rogo a você, nessa noite, que você se reconcilie com Deus. E o apóstolo Paulo vai nos exortar dos perigos de você não fazer isso. Há dois perigos aqui, eu termino. Primeiro perigo, está aí no capítulo 6, versículo 1, quando Paulo diz assim: nós vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Talvez você escute essa mensagem do Evangelho, de que o homem é pecador, de que Deus ama você, de que Cristo morreu por você, de que Cristo pagou a sua dívida, e de que Deus está agora clamando a você que se volte para Ele, e você ainda assim fecha o seu coração, tapa os seus ouvidos e recalcite contra esta mensagem, e se rebele ainda contra o amor de Deus, e vai embora com o seu coração vazio, com o seu coração fechado, com a sua alma triste, mergulhando-se nas trevas da escuridão do pecado. É possível que isso aconteça. Mas eu rogo a você, não receba a graça de Deus em vão. Há um segundo perigo. Olha comigo o verso 2. E Paulo diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade, diz o Senhor, e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. O tempo de Deus é agora. O dia de Deus é hoje. Eu não sei se você vai ter outras oportunidades amanhã. Não há nada mais perigoso para você do que adiar essa decisão. Você não administra amanhã. Eu não sei se você estará vivo amanhã. Eu não sei se Deus lhe dará uma nova chance amanhã. Eu não sei se amanhã, por causa da rebeldia do seu coração, Deus não endureça o seu coração como endureceu o coração de Faraó. Hoje é o dia, agora é o tempo, agora a porta está aberta, agora Jesus está dizendo para você: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, eu vou aliviar você. Uma das coisas que marcam muito a minha vida é que você, quando entrou aqui hoje, você entrou aqui como um escravo da sua liberdade.
Você é um ser que não pode deixar de decidir. Jesus Cristo disse que não é possível ficar em cima do muro. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Talvez você possa argumentar, bom, mas eu não tomei decisão nenhuma, eu estou indeciso. Pois a indecisão é uma decisão. A indecisão é a decisão de não decidir. É como um homem dentro de um bote, rio abaixo, à beira de uma grande cachoeira, um grande abismo. Ele tem que tomar uma decisão. Ou ele fica dentro do bote, ou ele faz de conta que o abismo não existe, ou ele salta do bote, ou ele rema para chegar na margem. Só uma coisa ele não pode deixar de fazer, ele não pode tomar de tomar uma decisão. Você hoje está obrigado a decidir. Ou você decide por Cristo, ou decide-se contra Ele. Eu estava em São Paulo no dia 31 de outubro de 1996. Era um dia bem de manhã, por volta de 8 horas da manhã. Era o aeroporto de Congonhas. Os vizinhos acordaram, como nos outros dias, para levar os filhos na escola, para ir trabalhar. Se ouvia os roncos das turbinas dos aviões, como todos os dias. Lá estava um Fokker 100 da TAM, para uma ponte aérea para o Rio de Janeiro. Ali estavam advogados, engenheiros, médicos, professores, comerciantes, estudantes, homens e mulheres. Era uma viagem como todos os dias. Se escuta da voz do alto-falante: senhores passageiros, esta é a última chamada. Todos embarcam, a porta se fecha, a comissária de bordo dá os últimos avisos, ninguém presta atenção. O comandante disse, na cabeceira da pista: tripulação, preparar para a partida. Aquele avião começa a correr, e todos tranquilos, como sempre. Quando ele começa a levantar, ele não se sustenta no ar. Um pânico, um medo, gritos, soluços, silêncio. Aquele avião decolou, não para o Rio de Janeiro, decolou para a eternidade. Aquelas pessoas foram mortas, carbonizadas. Muitas delas talvez pensassem que teriam a vida toda pela frente. Deixaram almoços marcados, reuniões, encontros, mas não tiveram mais chance. Hoje Deus trouxe você aqui. Hoje Deus tem um plano na sua vida aqui. Hoje Deus quer salvar a sua vida aqui. Ele já preparou tudo, tudo. Agora é hora de você fazer a sua escolha. Vinde a mim, disse Jesus. Eu sou a porta. Se você entrar, você vai ser salvo. Eu rogo em nome de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Curva sua fronte. Feche os seus olhos. Eu quero orar em seu favor. Eu não conheço a sua vida. Mas eu pergunto a você: você já se reconciliou com Deus? Você já nasceu de novo? Você tem o seu nome escrito no livro da vida? Você tem certeza que você já foi lavado no sangue do Cordeiro? Eu não estou perguntando se você é presbiteriano, se você é batista, se você é filho de crente, nasceu na igreja, nem mesmo se você já foi batizado ou frequenta a escola dominical. Nem mesmo estou lhe perguntando se você é líder da igreja ou se você tem algum cargo importante de liderança na igreja. A minha pergunta é: você já foi reconciliado com Deus?
Você já se voltou para Deus de todo o seu coração? Como você vai escapar se você negligenciar tão grande salvação? Deus já fez tudo, e Ele convida você agora para esse banquete. E se nesta noite você anseia se reconciliar com Deus, entregar sua vida para Jesus, crer neste que é o Salvador do mundo, eu vou orar em seu favor. E se você deseja fazer isso, ore comigo. Deus, eu reconheço que eu sou um pecador, que eu não posso salvar-me, que eu não posso voltar-me para Ti por mim mesmo. Eu reconheço que o meu pecado faz separação entre mim e Ti, que o meu pecado é uma abominação para Ti, é maligníssimo, ele me afasta de Ti. Mas eu reconheço também que apesar do meu pecado, Tu me amaste eternamente, incondicionalmente, sacrificialmente, perseverantemente, e Tu mandaste o Teu Filho, o Teu único Filho, que voluntariamente se colocou nas Tuas mãos, para morrer em meu lugar, para pagar a minha dívida, para verter o Seu sangue, para me limpar, para me purificar. Eu reconheço, ó Deus, que a minha dívida já foi paga, e que agora Tu colocaste sobre mim o manto da justiça de Cristo, e agora, Senhor, então, eu já estou livre da condenação da lei, da condenação do meu pecado, eu já estou quites com a Tua lei, quites com a Tua justiça, eu estou coberto com a justiça do Teu Filho, louvado seja o Teu nome. E agora, Senhor, eu Te peço, ó Deus, que Tu geres no meu coração o arrependimento para a vida, que Tu me deis a fé salvadora, e que agora mesmo este milagre aconteça, que eu possa experimentar o toque da regeneração, que eu possa experimentar esta nova vida dentro de mim, e que agora mesmo, Senhor, esta realidade aconteça para a glória do Teu nome. Eu me rendo aos Teus pés, Senhor, e eu confesso o Teu Filho como meu Salvador, como meu Senhor, como a razão da minha vida, em nome de Jesus, amém. Enquanto a igreja está orando, se nesta noite você fez esta oração comigo, com sinceridade, queria que você levantasse uma das suas mãos, para que nós glorificássemos a Deus com você. Alguém fez esta oração comigo? Levante a sua mão onde você está. Amém. Mais gente, pode levantar a sua mão, ficar bem alta. Amém, louvado seja Deus. Mais alguém? Aqui, amém. Mais alguém aqui deste lado? Pode levantar sua mão. Amém. Mais alguém aqui deste lado ainda? Deste lado aqui, alguém? Pode levantar sua mão. Pode levantar sua mão, se você fez essa oração comigo neste momento. Pode levantar sua mão. Alguém aqui? Amém, louvado seja Deus. Mais alguém? Amém, louvado seja Deus. Mais alguém? Mais alguém aqui? Amém, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Vamos orar, dando graças a Deus. A Bíblia diz que Deus se alegra diante dos seus anjos por um pecador que se arrepende. E esta é a festa da reconciliação, esta é a festa da redenção. E você que hoje demonstra esse gesto, não é levantar a mão, não é vir à frente que define a salvação de ninguém, é crer no Senhor Jesus. Mas se você hoje está tomando esta decisão, procure uma igreja que vai ensinar você a dar os passos na vida cristã, que vai alimentar você com a palavra de Deus, que vai acompanhar você nessa jornada cristã. Vamos ficar em pé e vamos falar com Deus com gratidão. Nos alegramos em Ti, Deus, por esta obra grandiosa da reconciliação, por este projeto eterno que se tornou realidade por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. E agora, Senhor, fortalece esses irmãos e irmãs que colocam suas vidas no Teu altar e confessam Jesus Cristo como Senhor de suas vidas.
dá-lhes graça, dá-lhes poder, dá-lhes perseverança, para que eles possam andar na tua presença em novidade de vida, para o louvor da tua glória. Obrigado por esta noite, obrigado por esta festa espiritual. Nós oramos com ações de graças, em nome de Jesus. Amém.